Não desça do muro. Meu nome é Eduardo Tomazinho e estou aqui do Ajustando as Velas para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me aí na sua vida. E essa semana a gente está estudando Esdras 1, de 3 a 7, e Neemias 2, de 4 a 6 e o 8. Satanás não se importa com quem já desistiu. Ele concentra os seus ataques naqueles que estão construindo algo para Deus. E se você tem enfrentado oposição ultimamente, talvez isso diga mais sobre a sua missão do que sobre os seus problemas, né? Você já sentiu que toda vez que decide melhorar a sua vida, alguma coisa acontece para tentar fazer você desistir? Às vezes você quer ir no templo, você planejou para ir, estou dando um exemplo aqui, né? E aí algo acontece para atrapalhar isso. Isso já aconteceu comigo diversas vezes. É quase como se existisse uma força, né, invisível, né, e de fato existe, dizendo: pare, não vale a pena, você nunca vai conseguir. Ou, né, talvez tenha acontecido com você quando você decidiu fortalecer o seu casamento, por exemplo, ou quando você resolveu voltar para a igreja. Quanto obstáculo, quanta oposição você enfrentou, né? Quando você começou a estudar as escrituras diariamente, quando decidiu abandonar um pecado, quando aceitou um chamado, ou simplesmente quando decidiu ser uma pessoa melhor. E justamente nesse momento, o que aconteceu? Vieram críticas, problemas, desânimo, conflitos, várias coisas se opondo àquilo que você planejou, aquilo que você desejou, aquilo que você gostaria de fazer. E até acontece de pessoas tentando convencer você a desistir. Percebe aí um padrão, né? Satanás, ele raramente perde tempo atacando quem está parado. Ele sempre vai atacar aqueles que estão se esforçando, que estão concentrando seus esforços naquele que está construindo alguma coisa para o Senhor, para a obra dele ou para a sua própria vida. E de fato, né, quando eu faço algo por mim mesmo, estou fazendo pela obra de Deus também, quando eu quero melhorar, quando eu quero ser como Cristo, e quando eu ajudo outros a ser como Cristo. Bom, essa é exatamente isso que a gente vai aprender hoje na história de Esdras e de Neemias. Hoje nós vamos ver um princípio capaz de transformar nossa maneira de enxergar as dificuldades. E o princípio é esse: toda a obra de Deus enfrentará oposição. Mas quem permanece fiel, obviamente, termina a reconstrução, né? Vamos à designação, então, da semana propriamente dita, né? Então, imagine assim, ó, Jerusalém, a cidade está em ruínas, os muros destruídos, as portas queimadas, o templo ele foi reduzido aos escombros, né? Só ficou ali aqueles escombros todos, uma tristeza de olhar, de ver a cidade de Jerusalém e principalmente o templo. Durante décadas, aquele lugar permaneceu como um símbolo da derrota do povo de Deus. Mas então aconteceu algo extraordinário, né, que eu gostei muito dessa história, achei fantástica. Aconteceu algo extraordinário. Em Esdras, no capítulo 1, nós lemos que o Senhor ele desperta o coração do rei Ciro, e isso já é um milagre, né? Anos antes, né, o profeta Isaías havia mencionado Ciro pelo nome muito antes dele nascer. E o Senhor já estava preparando alguém para libertar o seu povo. Então o Senhor vai trabalhando dessa maneira para que a sua obra se realize. Então, quando chega o tempo determinado, Ciro, então, ele publicou um decreto permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém para reconstruir o templo. Observe esse detalhe, né? A reconstrução começou porque Deus moveu o coração de um homem. Isso nos ensina uma verdade maravilhosa. Quando Deus deseja realizar a sua obra, ele é capaz de mover pessoas, circunstâncias e até governantes para cumprir os seus propósitos. Então o Senhor, ele
trabalha ali, ele movimenta, ele vai tocando os corações para que a obra dele seja realizada. E qual é a obra dele? Né? A nossa salvação, a nossa exaltação. Talvez você esteja esperando que alguém mude, talvez você esteja aguardando uma oportunidade ou uma resposta. Então lembra de uma coisa: o Senhor continua movendo corações, Ele continua abrindo portas, Ele continua preparando caminhos, mesmo quando nós não conseguimos enxergar isso. Quando o povo finalmente chega a Jerusalém, a primeira atitude deles não foi reconstruir casas, nem organizar a cidade, nem cuidar da própria segurança. Lá em Esdras capítulo 3 diz que eles reconstruíram primeiro o altar. Olha que interessante. Que escolha maravilhosa eles fizeram, né? O altar veio antes do templo. Por quê? Porque o altar simboliza realmente o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Sempre o altar, ele é prioridade, ele é a prioridade naquela época e é para nós hoje também no templo. A adoração, ela veio antes da estrutura ali do templo, né, de construir. Os convênios vieram antes da construção. Então, isso fala muito, né, reflete muito aqui nos nossos dias. Né? Quantas vezes nós queremos reconstruir a nossa vida, começando pelo lado de fora? Queremos mudar de emprego, trocar de casa, resolver problemas financeiros, mudar pessoas. Mas a gente tem que aprender que o Senhor, ele trabalha de dentro para fora. Frequentemente ele faz isso, né? Ele começa no altar do nosso coração. Então, antes de restaurar as circunstâncias, o Senhor vai restaurar primeiro a nossa relação com Ele. Entende isso? Olha que maravilhoso. Então, primeiro ele trabalha a gente, o nosso interior, que é muito mais importante, porque o nosso exterior é um reflexo do nosso interior. O presidente Nelson ele ensinou assim, repetidas vezes, né, que nada fortalece mais a nossa vida espiritual do que fazer e guardar convênios com Deus. Os convênios nos conectam ao poder do Salvador. É interessante aqui a gente notar que aquele povo, eles ainda estavam cercados por ruínas. Estavam lá, cercados por todas aquelas coisas, tudo destruído, né? Todas aquelas ruínas. Mas mesmo assim, eles adoravam. Construíram o altar, lá eles estavam adorando. Mesmo antes de enxergar os resultados, né, da cidade ali, que ficaria bonita, o templo, eles ofereceram sacrifícios. Então, essa é uma grande lição que nós precisamos aprender. Não espere que a sua vida ficar perfeita para adorar o Senhor. Adore Ele antes da reconstrução. Entendeu? Logo surgem pessoas oferecendo ajuda, lá, né, ali em Jerusalém, voltando para a história. Mas havia um problema. Essas pessoas não desejavam realmente participar da obra. O que eles queriam era influenciar, controlar e corromper o projeto. Por isso, o Zorobabel lhe recusou aquela ajuda. Pouco tempo depois, essas mesmas pessoas tornaram-se os maiores inimigos da reconstrução de Jerusalém, do templo, enfim. A Bíblia diz que, né, ali menciona que eles começaram a intimidar os trabalhadores, eles começaram a espalhar boatos, fazer acusações falsas, enviar denúncias ao governo, criar medo. Né? Então, observa a estratégia de Satanás. Ele faz isso para destruir a obra de Deus. Ele sempre está fazendo esse tipo de coisa. Isso aconteceu no início da igreja, lá com as 116 páginas, lembra disso? Do livro de Mórmon, enfim. Ele sempre está querendo atrapalhar a obra de Deus. E quando ele não consegue impedir que você comece, ele tenta fazer você parar. Então isso continua acontecendo hoje em dia. Talvez alguém critique a sua decisão de servir na igreja, ou talvez zombem porque você decidiu guardar os mandamentos, talvez familiares seus não compreendam as suas escolhas, talvez amigos digam que você está exagerando,
Talvez você até receba críticas de pessoas que deveriam incentivá-lo. Então a oposição, ela sempre vem de inimigos declarados. Às vezes ela vem de pessoas próximas. Mas isso nunca significa que Deus abandonou a sua obra. Na verdade, frequentemente significa exatamente o contrário. E eu queria deixar claro aqui que você é uma obra de Deus. Quero deixar muito claro, eu e você somos obra de Deus. Então Ele quer nos ajudar, nos salvar. Queria compartilhar uma experiência real. Em 1856, centenas de conversos europeus atravessaram as planícies americanas, puxando os carrinhos de mão lá. Todo mundo conhece essas histórias, em direção ao Vale do Lago Salgado. Entre eles estava um grupo bem pobre. Eles enfrentaram frio intenso, fome, exaustão. Muitos homens morreram durante a viagem. Anos depois, uma jovem daquele grupo, chamada Frances Webster, recordou aquelas dificuldades. Ela contou que alguém comentou que jamais desejaria passar pelo sofrimento que eles viveram. A resposta dela tornou-se uma das declarações mais conhecidas na história da igreja. Ela disse assim, em essência, ela disse: não fomos apenas puxando carrinhos, estávamos nos tornando um povo de Deus. Conhecemos Deus em nossas dificuldades. Olha que magnífica essa declaração dela. Então, no sofrimento, nas provações, nas dificuldades, Deus está nos tornando um povo dele. É aí que a gente conhece o Senhor, nas dificuldades. Essa perspectiva é extraordinária, E a gente, todo mundo, nós todos deveríamos ter. Eles não estavam apenas atravessando um deserto, eles estavam sendo transformados pelo Senhor. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Talvez você ache que apenas está suportando problemas. Mas o Senhor, e talvez ele na verdade, ele está usando esses desafios para transformar o seu caráter, para fortalecer a sua fé, para prepará-lo para algo muito maior. É durante a reconstrução que Deus também reconstrói quem nós somos. É exatamente nesse ponto da história aí que Neemias entra em cena. É interessante. É aí que veremos uma das maiores demonstrações de coragem registradas nas Escrituras e que a gente pode trazer para a nossa vida. A oposição, ela aumenta quando a obra de Deus avança. Sempre é assim, Já falei aqui no início do vídeo. Mas quando a gente chega agora no livro de Neemias, nós encontramos um homem que não era nem um sacerdote, não era um profeta. Ele era um copeiro do rei Artaxerxes. Pode parecer um cargo simples, um copeiro e tal, mas era uma função de extrema confiança, porque o copeiro, o que ele fazia? Ele provava a comida e a bebida do rei antes que ele consumisse, protegendo ele de qualquer tentativa de envenenamento e tal, Então essa era uma função de bastante confiança. Neemias tinha uma posição, vamos dizer assim, confortável ali, Ele tinha segurança, ele tinha prestígio, estabilidade, mas o coração dele estava em Jerusalém. Ele era um homem de Deus, Ele queria que Jerusalém fosse reconstruída e tudo mais. Um dia, seu irmão retornou da cidade e Neemias faz uma pergunta simples para ele, Que Neemias não estava lá em Jerusalém, E aí ele perguntou para o irmão dele, como é que estão as coisas, Como é que estão os que escaparam do cativeiro, que estão lá? A resposta foi devastadora, assim, do irmão dele. O restante está em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e suas portas queimadas. Está lá em Neemias 1:3. A Bíblia diz que Neemias se assentou, chorou, jejuou e orou durante vários dias depois que o irmão dele falou isso para ele. Percebe uma característica dos grandes servos de Deus, Eles permitem que o sofrimento do povo toque seu coração, enquanto muitos enxergavam apenas pedras caídas. Neemias enxergava um povo sem proteção
Enquanto alguns viam ruínas, ele via uma missão. Quantas pessoas hoje passam por situações semelhantes? Vamos trazer para a nossa vida agora isso. Casamentos destruídos, filhos afastados do evangelho, jovens presos ao vício, famílias sem esperança, pessoas com dificuldades emocionais grandiosas. A pergunta é: quando vemos essas ruínas, nosso coração ainda é capaz de sentir compaixão? O Elder Holland, ele ensinou algo que eu admiro. Bom, o Elder Holland sempre foi um dos meus oradores favoritos, né? E ele disse uma coisa, ele ensinou algo muito profundo. Ele disse: Deus espera que permaneçamos firmes mesmo quando o caminho é difícil. Entende? Ele sabe que o caminho é difícil, o Senhor sabe. Mas ele gostaria que a gente permanecesse. Essa firmeza, ela começa muito antes da ação, ela nasce na oração, por exemplo. Então, antes do Neemias reconstruir um único metro de muro que ele ia reconstruir, ele passou dias conversando com o Senhor. Ele orava, ele jejuava. E isso nos ensina um princípio poderoso. Grandes obras públicas, né, da nossa própria vida, né, quase sempre começam com orações particulares. Aconteceu isso, até mesmo com Joseph Smith, lembra, né? Então, a grande obra que ele realizou começou com uma oração num bosque. Então, tudo começa na oração, e é importante a gente orar por causa disso. Depois de orar, Neemias vai ao rei. Olha que interessante, né? Orou, jejuou e foi para o rei. Pede recursos, né? Ele pede autorização e pede cartas de proteção, porque ele precisava, né, de proteção ali. E o rei, se o rei determinasse, ele seria protegido. O rei concedeu tudo. Olha só. Então o Senhor abriu o coração do rei. E Neemias, então, reconhece que aquilo não aconteceu por acaso. Ele declarou assim: segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então ele reconheceu que era o Senhor, lá em Neemias 2:8. Que expressão bonita, né? Não foi sorte, não foi coincidência. Foi a mão do Senhor. Quantas vezes nós olhamos para trás e percebemos exatamente isso na nossa vida? Aquele emprego, aquela pessoa, aquele médico, aquela inspiração, aquela decisão. E aí a gente percebe que a mão do Senhor sempre esteve presente. Ela esteve presente o tempo todo. E talvez você também consiga identificar momentos na sua vida em que Deus abriu portas que pareciam impossíveis. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Eu já passei, todos nós passamos. Nossa, vai ser impossível isso, mas ainda assim eu vou buscar a ajuda do Senhor. E o Senhor abriu aquela porta. Quando Neemias chega então a Jerusalém, ele faz algo muito interessante. Durante 3 dias, ele anuncia o seu plano. Ele ficou lá, né? À noite, sozinho, ele percorre toda a cidade, observou cuidadosamente todos os estragos, né? Ele fez uma análise de tudo. Primeiro ele entendeu o problema, depois ele apresenta a solução. Isso também é sabedoria, né? Nem toda inspiração deve ser anunciada imediatamente. Há projetos que precisam amadurecer em oração antes de serem compartilhados, não é verdade? Então você se prepara, né, busca, tenta entender tudo, tal, e aí busca o Senhor, e aí o Senhor vai te mostrando, e as coisas não vêm de uma vez, elas vêm aos poucos. É assim que funciona com o Senhor. Então, começa a reconstrução de Jerusalém. É exatamente nesse momento que aparece o Sanbalat, e depois Tobias, e depois Gesem. Esses nomes representam algo muito maior do que 3 homens. Eles representam todas as forças que tentam impedir a obra de Deus. Olha só, né? Então, Satanás os anjos de Satanás nem sempre são só os que, né, são os espíritos que estão seguindo ele, não. Às vezes ele usa aí os vivos aqui, os que têm corpos também para fazer isso. Bom, primeiro eles zombam,
né? Esses judeus acham que conseguem reconstruir esse muro, depois eles ridicularizam, né? Até uma raposa derrubaria esse muro. Bom, aí quando a zombaria não funciona, porque não estava funcionando, eles continuaram fazendo o trabalho. Aí eles partiram para as ameaças. E aí as ameaças também falham. Aí eles planejam ataques físicos. E isso também não resolveu. E aí eles tentam destruir Neemias emocionalmente. Percebe uma sequência? Satanás, ele adapta as estratégias dele. Se uma não funciona, ele vai tentar outra. Pensa bem nisso, lembra disso. É exatamente assim com a gente. Às vezes a tentação vem como prazer, outras vezes pode vir como medo. Ou talvez como, em outros momentos, como desânimo, como distração, e outras até como ofensa. Mas o objetivo, ele continua sendo o mesmo: paralisar a obra de Deus na nossa vida, na sua vida. Então ele vai usar, né, Satanás, todas as estratégias que ele puder. E quando ele não consegue, usando uma, ele não conseguiu, ele vai partir para outra. Neemias, porém, ele toma uma decisão extraordinária. Ele organiza o povo para trabalhar com uma ferramenta em uma mão e uma arma na outra. Imaginem só, né, para poder se defender, se proteger ali desses ataques. Durante o dia eles reconstruíam, e durante a noite eles permaneciam vigilantes. E isso ensina um princípio, né, para nós, para os nossos dias. Nós também precisamos construir e vigiar. Construir nossa fé, construir o nosso casamento, construir o nosso testemunho, construir nossos filhos. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos vigiar. Porque Cristo ensinou isso para nós, né? Vigiai e orai. Lembra disso? Diversas vezes nós aprendemos com ele isso. E em várias escrituras nós encontramos vigiai e orai. Orai sempre. A construção sem vigilância, né, produz vulnerabilidade. Estava falando de construção lá de Jerusalém e do templo, nós estamos falando da nossa própria vida. A gente precisa ser vigilante, para a gente não ser vulnerável. Vigilância sem construção também produz estagnação, mas não adianta de só orar, né? A gente também tem que trabalhar, a gente tem que se mexer, tem que agir. O discípulo de Cristo, ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então hoje, né, então acontece uma das cenas marcantes lá naquela época, não hoje, né? Naquela época, lá no Velho Testamento, aconteceu algo marcante, né? Os inimigos enviaram uma mensagem para o Neemias. Venha conversar com a gente, né? Parece um convite inocente, né? Mas Neemias percebeu que era uma armadilha. E a resposta dele atravessou os séculos. E está lá em Neemias 6:3. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Que frase extraordinária. Não poderei descer. Neemias entendia que algumas conversas não valiam o seu tempo, né? Algumas discussões não mereciam resposta. Algumas provocações tinham apenas um objetivo: tirá-lo lá do muro, de estar lá construindo e refazendo os muros de Jerusalém. Será que isso também não acontece com a gente? Quantas vezes, né, quantas horas a gente desperdiça em discussões nas redes sociais? Quantos casamentos são enfraquecidos por pequenas provocações? Quantos discípulos deixam de servir porque responderam à crítica em vez de continuar edificando, né? Há momentos em que a melhor resposta não é um argumento, é continuar construindo. O Elder Uchtdorf, ele ensinou que nós devemos gastar menos tempo criticando a escuridão e mais tempo acendendo uma luz. Olha o que ele diz, né? Vou repetir, né? A gente deve gastar menos tempo criticando a escuridão e mais tempo acendendo uma luz.
Neemias viveu exatamente esse princípio. Ele não perdeu energia tentando convencer seus inimigos. Ele concentrou sua energia na missão que Deus havia lhe dado. Talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir hoje. Você não precisa responder toda crítica, não precisa vencer toda discussão, não precisa convencer todo mundo. Você apenas precisa permanecer no muro que Deus lhe confiou. E é justamente isso que nós veremos na conclusão da designação dessa semana. Como o povo terminou a reconstrução em apenas 52 dias, como a palavra de Deus transformou aquela nação e quais são as lições que isso ensina para nós hoje. A reconstrução termina quando a perseverança vence a oposição. E nós chegamos ao momento assim culminante da história, né? Durante semanas o povo trabalhou cercado por ameaças. Uns construíam, outros vigiavam, outros carregavam pedras, outros seguravam armas. Que situação eles viveram, mas eles não desistiram. Havia medo, havia cansaço, haviam críticas, mas havia algo muito maior que tudo isso. Havia um povo decidido a não desistir. E essa é a grande lição que a gente aprende. Não desistir, por mais que a gente seja, que a gente tenha oposição, que a gente seja atacado, mesmo que a gente tenha medo, que a gente esteja cansado, que críticas aí por todo lado, a gente decide não desistir. Então nós lemos uma declaração muito impressionante, né? Acabou-se, pois, o muro em 52 dias, lá em Neemias 6,15. Gente, 52 dias, tem noção? Algo que parecia impossível de ser realizado, em menos de 2 meses eles conseguiram. E por quê? Porque era obra de Deus. Observe, né, o versículo seguinte, né, os povos ali ao redor, as outras nações ali em volta ficaram espantados. E Neemias, ele registra um detalhe que a gente não pode ignorar, né? Ali em Neemias 6,16, conheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Então todo mundo soube. É impossível o homem conseguir sozinho, mas com Deus eles conseguiram. Que bela lição a gente aprende. Quando Deus está à frente da obra, até aqueles que se opõem acabam reconhecendo a sua mão. Talvez as pessoas não compreendam hoje, né, as escolhas que você faz. Talvez critiquem, né, a sua fidelidade. Talvez não entendam porque você frequenta o templo, porque você guarda o dia do Senhor, porque você paga o dízimo, porque você fica tentando fortalecer o seu casamento. Mas com o tempo, os frutos da sua vida falarão mais alto do que qualquer argumento. Existe um outro detalhe que me emociona profundamente. Neemias não queria apenas reconstruir muros. É interessante isso, né? Ele pode pensar, ele queria reconstruir a cidade, ficar com a cidade bonita de novo. Não. Ele queria reconstruir um povo. Porque muros fortes não significam nada se as pessoas continuarem espiritualmente destruídas. E é exatamente isso que encontramos lá no capítulo 8. Depois da reconstrução física, vem a reconstrução espiritual. Esdras reúne toda a população, né, homens, mulheres, jovens, todos que tinham algum entendimento, alguma compreensão, e ele fez algo aparentemente simples. Ele abriu o livro da lei. Lembra que nós falamos disso no outro vídeo? Abrir as escrituras, né? Imagina aquela cena, né, durante horas, o povo permanece em pé ouvindo as escrituras. Eles não estavam ouvindo um discurso motivacional. Eles não estavam sendo entretidos ali por um show, Eles estavam ouvindo a palavra de Deus.
E algo extraordinário acontece, o coração deles muda, eles começam a chorar. Imagina que maravilhoso isso, né? Então, não foi só a construção exterior, não foi só os muros que foram reconstruídos, as paredes, as portas, as casas, o templo. Eles perceberam que quando eles tinham se afastado do Senhor, eles perceberam isso, o quanto eles tinham se afastado do Senhor. Mas Neemias faz uma declaração maravilhosa, né? Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Está lá em Neemias 8:10. Que mensagem linda. O objetivo das Escrituras nunca foi apenas mostrar nossos erros, mas sim conduzir-nos à alegria que existe em Cristo. O arrependimento verdadeiro não termina na culpa, termina na esperança. O presidente Nelson ele ensinou, né, que nada abre mais o céu do que o estudo diligente das Escrituras. E foi exatamente isso que aconteceu ali. Quando o povo se voltou às Escrituras, voltou também o convênio, voltou também a adoração, ou seja, eles se voltaram para o Senhor. E talvez a reconstrução que a sua família precisa não comece com uma mudança financeira, nem com uma casa nova, nem com um emprego melhor. Talvez ela comece ao redor de uma mesa, com as Escrituras abertas. Talvez hoje existam muros caídos em sua vida. Quem sabe seja seu casamento, talvez seja sua saúde espiritual, o seu entusiasmo, a sua confiança, o seu relacionamento com o filho, o seu testemunho. Então, talvez esses muros estejam caídos, mas eu queria que você soubesse que mesmo que você esteja cansado, muito cansado, e esteja pensando em desistir, se essa é a sua situação, lembre-se da resposta que Neemias deu. É fantástico isso que ele disse. Quando o inimigo disse, desça, então lembre-se, quando Satanás falar para você, desça, dê a mesma resposta que Neemias deu. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Quando a preguiça disser para você, pare de estudar as Escrituras, né? Pare de orar, responda, olha, eu estou fazendo uma grande obra. Quando o desânimo vier, né? Quando vier aquelas vozes interiores ali que não vêm de Deus e que quer atrapalhar a sua vida, diga para você mesmo, né? Diga ali, né, para o seu homem natural, né? O seu homem espiritual falando para o seu homem natural. Estou fazendo uma grande obra, eu não vou descer, eu não quero descer. Quando alguém zombar da sua fidelidade, diga, estou fazendo, né, para você mesmo, claro, né? Estou fazendo uma grande obra. E quando Satanás disser que você nunca vai mudar, e ele usa muito isso, você, cara, desiste, você não vai mudar, você não vai melhorar, você não consegue, você já tentou várias vezes. Olha para o Salvador e diga, estou fazendo uma grande obra. Quando o mundo disser que o seu casamento não vale mais a pena, segure a mão do seu cônjuge e responda, estamos fazendo uma grande obra. Quando surgir a tentação de abandonar os seus convênios, né, vai surgir, e isso faz parte da nossa vida, a gente está ali lutando. Lembre disso, né, de que você está construindo algo eterno. Não desça do muro. Eu sei que Cristo é o verdadeiro restaurador, aquele que, como ele restaurou, né, como foi restaurado ali Jerusalém, por meio de homens fiéis, ele continua restaurando vidas hoje. Ele reconstrói famílias, ele reconstrói casamentos,
ele reconstrói testemunhos, ele reconstrói corações quebrantados. Talvez a reconstrução não aconteça na velocidade que a gente espera, na hora que a gente quer, mas ela acontecerá se permanecermos ao lado dele. Se a gente ficar em cima do muro, no sentido de que o muro é a obra de Deus, não indeciso, né? Eu ficar em cima do muro. Não, não é isso. É em cima do muro, em cima da obra de Deus que você está realizando. Não permita que críticas, distrações ou dificuldades façam você abandonar aquilo que Deus pediu para você reconstruir, para você construir. Lembre-se que a oposição, ela é um sinal de que a obra importa. Então, se você está sendo muito tentado, muito pressionado, com muita oposição, é porque a obra é importante. Então, permaneça fiel. Continue edificando a obra de Deus na sua vida, na vida da sua família, na vida das outras pessoas, a obra de Deus. E em um dia, você olhará para trás e perceberá que a mão do Senhor esteve presente em cada pedra que você colocou nesse muro. Te vejo no próximo vídeo.